Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Abre o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar com os religiosos evangélicos de toda a face da terra. Ouça o que Deus vai falar nesta mensagem, pela boca do seu atalaia da última hora, sobre a obra de Deus. Deus em Cristo seja louvado, para todo sempre. Amém. Quero saudar a querida Irmandade, que vão ter a oportunidade de ouvir esta mensagem. Tenham paciência. Já desde já eu quero agradecer pela paciência dos irmãos que vão ouvir. Quero saudar todos com a graça e a paz de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3:7. De tempos em tempos, Deus tem os seus profetas para levantar na terra, para dar aviso ao povo da terra. Como Deus é um Deus de misericórdia para com todos os povos da terra, no século 21, no terceiro milênio, não podia ser diferente para com os povos da terra. Hoje, no século 21, Deus está levantando os seus atalaias da última hora para avisar para os povos do século 21, do terceiro milênio, o que em breve Deus tem para tratar com os povos da terra. Nós vivemos no meio de um sistema religioso na terra que estão vivendo uma grande apostasia. Estamos contemplando o cumprimento das profecias do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Os sistemas religiosos da terra condenam as obras e dizem que ninguém se salva pelas obras, mas sim, todos são salvos pela fé, sem as obras. Existe uma contradição dos sistemas religiosos da terra contra as escrituras da Nova Aliança. Os sistemas religiosos da terra pregam que obras não salvam. Quem salva é a fé. O próprio Jesus Cristo disse que os povos da terra vão ser julgados pelas obras. Os sistemas religiosos não têm conhecimento que tem as obras da lei e as obras da graça de Deus. As obras da lei traz condenação. As obras da graça de Deus, que é por Jesus Cristo, essa traz a salvação. Mediante as obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus, nosso Pai Celestial. Os sistemas religiosos da terra desconhecem as obras da graça do Filho de Deus aqui na terra. São estas as obras que salvam. As obras da graça do Filho de Deus. As obras da graça do Senhor Jesus Cristo, essa sim é a que salva o pecador, mediante as suas obras. Os sistemas religiosos da terra querem ser justificados diante de Deus mediante as obras da lei e desprezam as obras da graça do Filho de Deus. Quando um líder religioso dizem que quem não pagar o dízimo fielmente não tem salvação, o líder está afirmando que é salvo pelas obras da lei, ou seja, salvo por pagar o dízimo fielmente a Deus. Porque o dízimo é obra da lei. Isso as Escrituras nos diz, nos informa, que o dízimo era na lei. O dízimo não faz parte das obras da graça de Cristo. Jamais uma alma entrará no reino de Deus por pagar dízimo fielmente. As obras da lei trazem condenação para todos que ainda praticam as obras da lei do dízimo aqui na terra. Então todos que pagarem o dízimo estão nas obras da lei, porque na graça do Filho de Deus não existe mais a lei do dízimo. Vejam o que está escrito
em João capítulo 1, versículo 16 e 17? Porque todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino de Deus se não for por ele, que é a verdadeira graça de Deus. João 14,6, o único caminho que leva os humanos da terra para o céu é o caminho chamado Jesus Cristo. Não há outro caminho que leve os humanos da terra para o céu, somente Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Muitos religiosos da terra chamam um sistema religioso de caminho santo. Isto é um grande erro, chamar um sistema religioso de caminho santo. O caminho santo é Jesus Cristo. E nenhum sistema religioso pode se identificar aqui na Terra como caminho santo. Jesus Cristo é a verdadeira graça de Deus na Terra. E nenhum sistema religioso na Terra pode se identificar como a graça de Deus na Terra. Isso é um erro, chamar um sistema religioso de graça de Deus. Nenhum sistema religioso na Terra pode se identificar como obra de Deus na Terra. Todos os sistemas religiosos da Terra se identificam como obra de Deus na Terra. Nenhum sistema religioso aqui na Terra pode se identificar como obra de Deus aqui na Terra. O que vem a ser obra de Deus para o sistema religioso aqui da Terra? Jesus Cristo nos dá a resposta. O que é obra de Deus na Terra? Vejamos João 6 e 29. Irmãos e ouvintes, vejam o que é a obra de Deus. Os religiosos perguntaram para Jesus Cristo, o que fazer para praticarmos a obra de Deus? Jesus Cristo respondeu, o que eles deviam fazer para praticar a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Isso é que é obra de Deus. Coisas estas que os sistemas religiosos da Terra não praticam esta obra de Deus na Terra. A obra de Deus que é praticada nos sistemas religiosos da Terra é a obra dos homens. É a obra da lei da velha aliança. A grande obra de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. A obra de Deus é a nova aliança feita com os homens na terra. Os sistemas religiosos da terra não crêem na obra de Deus. Não acreditam que as boas obras contribuem para a nossa salvação. Os sistemas religiosos da terra pregam com convicção que o que contribui para a nossa salvação é a nossa fé, sem as obras. Será que tem na nova aliança que quem salva é a fé, sem as obras? Vamos provar com base nas escrituras da nova aliança. A fé sem as obras é morta. Veja, na nova aliança, Tiago 2, 14 a 26. Vamos ouvir o que a nova aliança nos mostra sobre a fé e as obras. Tiago começa dizendo, que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e se alguém dentre vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também é a fé se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas querem saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril. Porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado diante de Deus, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é também a fé sem as obras é morta. Irmãos e ouvintes, vejam a distância que passam os sistemas religiosos das escrituras sagradas da Nova Aliança. Os sistemas religiosos da Terra, que se aproximam da lei da Velha Aliança, estão muito distantes da Nova Aliança. Mas da Nova Aliança, da graça de Deus, os sistemas religiosos da Terra passam tão longe, muito distante. Conforme o que nós aprendemos com a Nova Aliança, da graça de Deus, a fé dos sistemas religiosos da Terra é muito. Será que o Espírito que falava na boca do servo de Deus não era o Espírito Santo de Cristo? Para os sistemas religiosos da Terra, quem falava na boca de Tiago não era o Espírito de Cristo. É claro e evidente que o Espírito que falava na boca de Tiago era o Espírito Santo de Deus. Agora é claro e evidente que quem fala na boca dos sistemas religiosos da Terra é um espírito mentiroso para enganar os sistemas religiosos da Terra. Esses espíritos se apresentam nos sistemas religiosos da Terra como espírito de luz, como anjo de luz. Mas é um espírito mentiroso se disfarçando em anjo de luz. E não é muito de se admirar que Satanás se transfigure em anjo de luz para enganar os sistemas religiosos da Terra. Vejam o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Os sistemas religiosos da Terra estão cheios de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. São ministros de Satanás, se disfarçando em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mais uma vez nós vemos aqui que as obras o acompanham, cada pessoa, seja boa ou seja mal. Se você perguntar para um líder religioso quem é os ministros de Satanás aqui na Terra, eles talvez não saibam responder. Se você perguntar para um líder, ou seja, para um desses ministros de Satanás, se eles creem em Deus, eles dizem que crê. Os demônios também creem em Deus e estremecem. Todos nós vamos ser justificados ou condenados. Se salvo, é pelas obras. Se condenado, é pelas obras também. Em toda a Nova Aliança, as obras sempre contribuiu para a nossa salvação. O anjo do Senhor Jesus Cristo mandou João escrever 7 cartas endereçadas a 7 igrejas que tinha na Ásia naquele tempo. Em toda a igreja, o anjo dizia: conheço as tuas obras. Só teve uma igreja que o anjo disse: conheço as tuas obras e a tua fé. Veja
que as tuas obras e a tua fé é morta. Porque vocês toleram a mulher Jezabel dentro da igreja como profetisa. Esta profetisa Jezabel ensinava os servos de Deus a se prostituírem. Em outra igreja disse o anjo do Senhor: conheço as tuas obras, e aonde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. Tinha uma igreja que o povo dela tinham nome de quem vive, mas estavam todos mortos. E o anjo disse: confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim, ou seja, diante de meu Deus. Que situação péssima se encontrava aquelas igrejas do Apocalipse no tempo de João. Só teve uma igreja que Deus aprovou. Era a igreja de Filadélfia. Uma das piores igrejas era a igreja de Laodiceia. O povo desta igreja eram todos miseráveis, desgraçados, cegos, pobres e nus. Mais de 90% das igrejas do século XXI estão representando muito bem a igreja de Laodiceia. Vamos continuar falando das obras. Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham. Quando os homens e mulheres morrerem, as suas obras os acompanham, sejam obras vivas ou sejam obras mortas, ou seja, obras boas ou obras maus. Conforme as obras que cada um praticou aqui na terra, lhe acompanhará para a eternidade. Os irmãos e ouvintes sabem por quê muitos vão ser condenados? As Escrituras têm a resposta positiva. João 3, 19 a 21. São estes os motivos dos povos serem condenados. A luz veio ao mundo, mas os povos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas na presença de Deus. Quem anda na luz ama a luz e aborrece as obras das trevas. Vejamos Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Aqui nos mostra o grande julgamento de homens e mulheres e crianças diante do trono de Deus, para serem julgados. Na hora do julgamento, abriram-se livros, e abriram-se um livro que é o livro da vida, ou seja, o livro dos salvos, e os livros dos condenados, e cada um vai ser julgado conforme as obras que praticou aqui na terra. Não está escrito em nenhum lugar das Escrituras que alguém vai ser salvo pela fé, mas vai ser salvos conforme as obras que praticou aqui na terra. O que está escrito nos livros é as obras e não a fé. O que está escrito no livro da vida é as obras e não a fé. A fé dos sistemas religiosos da terra é morta. Por que a fé dos religiosos da terra é morta? Porque eles professam uma fé falsa. Eles têm fé. Fé que vão ser salvos pela fé sem as obras. Mas com que os religiosos aprenderam que não precisa de obras para se salvar? Que apenas a fé pode salvá-lo?
sem as obras? Irmãos e ouvintes, nós sabemos que existe dois tipos de obras, que é as obras da lei da velha aliança e as obras da graça de Deus na nova aliança. Nas obras da lei da velha aliança, era olho por olho, dente por dente. Nas obras da graça do Filho de Deus na nova aliança, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Se alguém te forçar a andar 1000 passos, vai com ele 10.000. Nas obras da velha aliança, podia odiar os inimigos. Nas obras da graça de Deus na nova aliança, não pode odiar os inimigos. Tem que orar pelos inimigos. O apóstolo Paulo falou contra as obras. Mas que tipo de obras Paulo era contra? Paulo era contra as práticas das obras da lei da velha aliança. Veja Gálatas 3, versículo 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É evidente que pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Os sistemas religiosos da terra são cheios de fé, mas a fé dos sistemas religiosos da terra é uma fé morta. Por quê? Uma fé sem obras, que professa a fé em Jesus Cristo. Tem que professar as obras de Jesus Cristo. Não tenha dúvida, quem professa a fé em Jesus Cristo também tem que praticar as obras que Jesus Cristo praticou e ensinou para nós aqui na terra. Jesus Cristo nunca praticou as obras que os sistemas religiosos da terra praticam. Vejam nas Escrituras as obras que os sistemas religiosos da terra praticam. Apocalipse 2, versículo 6. As obras dos Nicolaítas. Veja Judas 1,15. As obras que os religiosos praticam. As obras de impiedade. Veja Gálatas 5, versículo 19. As obras que os sistemas religiosos da terra praticam. Obras da carne. E quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, seja ele político ou religioso, tudo é partido. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, as quais vos previno que todos os que praticarem estas obras da carne não entrarão no reino de Deus. Paulo aqui nos mostra as duas obras, as obras da carne e as obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? As obras do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra as obras do Espírito, não há nenhuma lei contra as obras do Espírito. Todos que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu vos falo, ou seja, irmão, eu vos faço uma pergunta. Quais as obras que os sistemas religiosos da terra mais praticam no seu sistema religioso aqui da terra? As obras da carne ou as obras do Espírito? Que obras praticam os religiosos que são fanáticos e alienados ao sistema político aqui na terra? Praticam as obras do Espírito ou as obras da carne? É claro que praticam as obras da carne e desprezam as obras do Espírito. Praticam as obras da carne,
ou as obras do Espírito. Quem não tem entendimento, talvez me diga, eles estão praticando as obras do Espírito. Se é obra do Espírito, este Espírito não é o Espírito de Deus. É um espírito do mundo, o espírito da mentira e do erro. Tem hora que eu fico perguntando a mim mesmo, o tamanho da hipocrisia dos religiosos da terra. Dizem que a Bíblia é a guia e regra de fé deles. Como alguém pode dizer que crê na Bíblia como inspiração divina e praticam as obras da carne? Quem crê na Bíblia como inspiração divina procura andar no Espírito e rejeita as obras da carne. Olhando para os sistemas religiosos do Brasil, vejo que mais de 90% dos sistemas religiosos do Brasil estão praticando as obras da carne. E ainda batem no peito e dizem que vão entrar no reino de Deus também. Se realmente as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, mais de 90% dos sistemas religiosos do Brasil não vão poder entrar no reino de Deus. A menos que eles se convertam das suas maus obras que praticam aqui na terra, que é as obras da carne. Porque se morrerem praticando as obras da carne e não se converterem das más obras da carne, não terão direito de entrar no reino de Deus. A Bíblia é muito clara e objetiva. Os que tais coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Gálatas 5, 16 a 21. Por quê? Que naquele dia Jesus Cristo vai dizer para muitos religiosos que praticaram as obras da carne: não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os seus seguidores. Veja na sua Bíblia a qual você diz que crê como palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46. Lucas 13, 22 a 28. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus Cristo nos mostra um povo à sua direita no juízo final, que foram salvos pelas obras e pela fé. Porque só a fé sem as obras não salva nenhuma alma. Nos mostra também um povo que vão ficar à sua esquerda no juízo final. Um povo que tinha muita fé, mas não tinha obras, e por não ter fé e obras, foram condenados ao fogo do inferno. Porque é como está escrito: a fé sem as obras é morta. Tiago 2 e 26. É como está escrito: cada um será julgado pelas suas obras. Apocalipse 20, versículo 12 e 13. Jesus Cristo disse que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o porquê para escrever o nome dos culpados, ou seja, dos condenados, são muitos livros. E para escrever os nomes dos salvos é apenas um só livro. Todos que andaram aqui na terra no caminho largo e espaçoso, os seus nomes estão escritos nos livros dos condenados. Todos que andaram aqui na terra no caminho estreito e apertado, os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro não tem nenhum nome escrito dos que aqui na terra andaram no caminho largo e espaçoso. E também daqueles que andaram aqui na terra praticando
as obras da carne. Então todos que praticaram as obras da carne e as obras da lei, os seus nomes não vão estar escritos no livro da vida, vão ser encontrados no livro das culpas, porque abandonaram a graça de Deus por meio de Jesus Cristo para seguir uma lei a qual Jesus Cristo cumpriu na dura cruz do Calvário. E todo aquele que os nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é a segunda morte? A morte da alma. Existem duas mortes, a morte da carne e a morte da alma. Ou seja, a morte do espírito, lançado no inferno de fogo, que nunca se apaga, conforme nós lemos em Marcos 9, 42 a 48. Palavra do próprio Jesus Cristo. Tem muitos religiosos dizendo nas redes sociais que não tem inferno e nem tem céu. Se não tem inferno, então as escrituras são mentirosas, porque as escrituras nos afirmam que tem céu e inferno. O céu para os salvos e o inferno para os condenados. Quem disse que tem céu e inferno foi o próprio Jesus Cristo. E ficou escrito para nós crer que existe o céu e o inferno. Mateus 23 e 33. Jesus Cristo disse: serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Em Mateus 25, 31 a 46, o Senhor Jesus Cristo nos mostra o céu e o inferno. Céu para os salvos, inferno para os condenados. Os irmãos e ouvintes ainda têm dúvidas na existência do céu e do inferno? Eu não tenho dúvida na existência do céu e do inferno. Quem não crê na existência do céu e do inferno está declarando com a sua própria boca que as escrituras não falam a verdade, ou seja, que as escrituras são mentirosas. Será que nós temos alguma base para nós crer nas escrituras como inspiração divinas, ou seja, regra de prática e fé? Temos sim. A própria escritura nos dá esta garantia para nós crer nas escrituras como verdades práticas e confiáveis. Vamos ouvir o que o próprio Jesus Cristo nos fala sobre as escrituras. João 5,39. Jesus Cristo disse: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para ter de vidas? Em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus Cristo disse: alguém que lhe fez uma pergunta. Então Jesus Cristo, porém, lhe respondeu: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Em Lucas 24, 13 a 49, nós vemos aqui as escrituras mostrando que o Espírito Santo é quem pode abrir a nossa mente para entender as escrituras nos seus originais. Só quem pode abrir os nossos entendimentos, os nossos olhos e o coração para nós entendermos as escrituras é o Espírito Santo. Andando praticando as obras da carne, tem os olhos e o coração fechado para não entenderem as escrituras nos seus originais. Veja 2 Timóteo 3, 10 a 17, o que Paulo fala sobre as escrituras. Aqui está a garantia de que as escrituras é inspirada pelo Espírito Santo e não inspirada pela vontade humana. Paulo diz que a nossa salvação vem pela fé em Jesus Cristo, quando acompanhada de obras vivas e não acompanhada de obras mortas. Por quê? A fé sem as obras é morta. Tiago 2 e 26. Paulo nos mostra na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17, para que servem as escrituras. Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mais uma vez aqui, Paulo fala nas obras, que o homem deve estar preparado com boas obras. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, é exatamente as Escrituras que nos ensinam que para ser salvo tem que ter fé e obras. A fé sem as obras é como o corpo sem o espírito, está morto. Muitos irmãos e ouvintes ainda não ouviram o seu líder religioso pregar na sua igreja sobre a fé e as obras. Talvez você já tenha ouvido o seu líder religioso pregar na igreja que nós somos salvos somente pela fé, sem necessidade da prática das obras. Mas essa pregação é falsa e mentirosa. Ninguém é salvo somente pela fé, sem as obras. As Escrituras nos afirmam que ninguém é salvo somente pela fé, sem as obras. Cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Isso é, tudo o que nos ensina as Escrituras. Não está nas Escrituras que nós somos salvos somente pela fé sem obras. Os irmãos e ouvintes estão curiosos para saber que tipo de obra é esta que salva. Sem a prática desta obra, ninguém entra no reino de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse. E foi ele que falou que sem a prática desta obra, ninguém entra no reino de Deus. Irmãos, a obra que as Escrituras nos falam que salvam é a obra do amor. Obra essa que mais de 90% do sistema religioso da terra não praticam na terra. E principalmente os religiosos, que são fanáticos e alienados aos políticos. Irmãos e ouvintes, biblicamente, escrituramente, os religiosos evangélicos do Brasil não conhecem esta obra do amor, porque se conhecessem a obra do amor, não odiavam tanto o nosso presidente da República, porque eles queriam que Bolsonaro ganhasse as eleições. Como ele não ganhou, passaram a odiar o nosso presidente a tal ponto de desejarem a morte do nosso presidente da República. Aonde está a obra do amor nos religiosos evangélicos que se apoiaram nos homens? Ou seja, que apoiaram Bolsonaro para presidente da República em 2022? Aqui vai o meu conselho para os religiosos evangélicos do Brasil. Como atalaia de Deus, não posso de me omitir de falar as verdades que eu ouvi da parte do nosso Deus. Os religiosos evangélicos do Brasil, em 2026, vem aí o ano de campanha política para presidente da República. Religiosos evangélicos do Brasil, se convertam ao Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das nossas almas. Pratiquem a obra do amor para que, naquele dia, vocês não sejam reprovados por Deus no juízo final. Sem as obras de amor, naquele dia do juízo final, vocês serão chamados por Jesus Cristo de malditos praticadores de iniquidades. Os religiosos evangélicos do Brasil têm uma chance hoje ao ouvir esta mensagem do Atalaia de Deus. Quem vocês vão escolher hoje? Vão escolher praticar as obras do amor ou a obra do ódio? A obra do amor nos traz a salvação das nossas almas. A obra do ódio traz a condenação das nossas almas. Vocês são livres para escolherem o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor. Deus não força ninguém a lhe seguir, nem a ninguém a obedecer ao seu Filho Jesus Cristo. Deixou todos com livre escolha. Então vocês têm escolha hoje. Quem vocês querem escolher hoje?
A obra de amor ou a obra do ódio? Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era tudo o que Deus tinha para falar com os religiosos evangélicos do Brasil, que querem se salvar somente pela fé, desprezando as obras do amor. Sem as obras do amor, a fé é morta. Não desprezem o Atalaia de Deus. Ouçam a voz dos Atalaia de Deus na terra, antes do toque da última trombeta. Era tudo que Deus tinha para falar com os religiosos evangélicos do Brasil, antes que seja tarde demais. Então, o dia hoje, meus irmãos, de vocês ouvirem a mensagem, parar um pouco para pensar que vocês professam a fé e dizem que vão ser salvos pela fé. Mas a fé sem as obras do amor, esta fé é morta. Então, a partir de hoje, que vocês ouvirem esta mensagem, rejeitem as obras do ódio e passem a praticarem a obra do amor e saiam desses sistemas políticos. Vão às urnas para votar no tempo de eleições, mas como cidadãos, sem fazerem campanha, sem fazerem alvoroço e nem fazer partido político, porque você veja que nós lemos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Paulo mostrando as obras da carne. E nas obras da carne estão os partidos, seja partido evangélico, seja partido político, tudo é partido. Então, irmão, para terminar nossa mensagem, nós damos o nosso conselho como Atalaia de Deus, que vocês examinem as Escrituras, porque é nelas que vocês vão encontrar a obra do amor. Porque vocês se corrompem e vão se perder por falta de conhecimento das Escrituras. Então, a partir de hoje, examine as Escrituras, porque vocês vão ver como o Espírito Santo vai abrir a mente de vocês e vocês vão ver que nunca nós podemos aqui nesta terra servir a dois senhores, servir a Deus e ao mundo, servir a Deus e a política. Não dá certo, porque quando nós amamos um, aborrecemos o outro. Quando aborrecemos o outro, amamos a um. Então vamos amar a Deus e praticar a obra do amor que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então este é o conselho, é a palavra. Deus em que seja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que me ouviu essa mensagem, diga amém.